Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula aqui voltada para o tema de direito administrativo, tá? Ó, a gente teve agora há pouco uma super aula de lei de abuso de autoridade, né? E agora a gente vai iniciar aqui uma aula voltada para o tema de direito administrativo, é isso aí, tá? Estamos nos encontrando de novo, né? Ó, pessoal, o que é que eu quero que tu entenda, tá? Quando eu falo em relação ao direito administrativo em si, a gente tem vários temas que são importantíssimos para a sua prova. E um desses temas, pessoal, é a lei de licitações, que muita gente tem um grande problema em estudar essa lei porque pensa que é a coisa mais difícil do mundo, ou porque não estuda a lei da forma correta, tá? Que é exatamente o que eu vou trabalhar contigo aqui, o estudo da lei de forma correta, beleza? Quando a gente trabalha a lei de licitações, eu tenho várias questões, vários quesitos que eu tenho que me preocupar em relação a essa lei, tá? Dentre esses quesitos, tá? A gente tem ali a parte conceitual, introdutória e a base, tá? Para quem já é meu aluno, para quem já me conhece, sabe que eu sempre utilizo o mesmo recurso, né? A gente tem que entender a base de cada matéria, tá? Eu tenho que compreender a base de cada situação, a base de cada matéria. É só tu pensar comigo, ó. Lembra que eu sempre falo isso, ó? Não tem como eu construir uma casa diretamente do telhado, né? A gente vai ter que montar a base ali, certo? Para depois a gente conseguir ir trabalhando nas estruturas e fazendo os acabamentos, né? O direito administrativo é assim. A licitação vai funcionar da mesma forma. A gente tem que começar devagar, por partes, tá? Para você não se frustrar na hora que você pegar um tema muito difícil. Então, por que eu estou trabalhando contigo aqui de uma forma bem mais concentrada? Primeiro, né? A gente vai para cima aqui da 14133 de 2021, tá? Que é a nova lei de licitações, porque trouxe algumas modificações, tá? Vou trazer para você aqui, basicamente, o critério voltado para o marco dessa lei. A gente vai falar do conceito de licitação, a gente vai falar da competência legislativa, o âmbito de aplicação dessa lei e logo depois a gente vai fazer a diferenciação das modalidades de licitação, porque é um assunto importantíssimo para você, você não pode perder, beleza? De antemão, quero me desculpar, tá? Para variar, né? Tô tendo crise alérgica e a garganta já está inflamada aqui, certo? Beleza? Então já peço desculpas, de vez em quando vou dando uma paradinha aqui para molhar a garganta, mas a gente não vai poder, né, de forma nenhuma, perder aí essas informações de prova, perfeito? Então, pega papel e caneta para você que nunca viu o tema de licitações na sua vida, você vai ver que não é coisa de outro mundo. A gente vai trabalhar a parte introdutória, vamos falar um pouquinho ali relacionado ao critério do conceito, depois competência legislativa, âmbito de aplicação e diferenciações de modalidades. Para você ver o que é que tem na 8666 e o que tem na 14133 de 2021, perfeito? Vem comigo aqui, vamos iniciar nossa aulinha, tá? Voltado aqui para o tema da lei de licitações. Trabalhando aqui o nosso início, tá? O nosso marco. Falando um pouquinho da lei 14133 de 2021. 14133 de 2021. Essa lei aqui, pessoal, ela pode ser considerada como a nova lei de licitações, certo? Ela vai tratar disso. Ela é a famosa lei de licitações. Lei de licitações. Perfeito? Essa lei de licitações aqui, a 14133 de 2021, ela é o marco das licitações e contratos administrativos. Ela vai ser considerada aqui, ó, o marco das licitações e contratos administrativos. Das licitações e contratos administrativos. Perfeito? Então ela aqui vai ser o marco das licitações e contratos administrativos. Lembrando aí
que a legislação da 8666, né, até então, encontra-se em vigor, aí, tá? Para você ter essa ideia, para você ter essa base, para que você não perca as informações, tá? Depois que eu entendi que a 14133 ela é considerada o marco das licitações e contratos, eu tenho que pensar em outra coisa. Deixa eu voltar aqui, pessoal, porque deu uma travadinha aqui. Bora lá. Voltou. Simbora, ó. Depois que eu entendi que a 14133 é o marco das licitações e contratos, o que a gente vai ter que ver agora? A gente tem que falar em relação aos conceitos. Ou, basicamente, em relação ao conceito da lei de licitações. O conceito trazido pela lei de licitações. O que é uma licitação? Para que ela serve, né? Vamos lá. Trabalhar aqui o conceito. Bora lá. Ó. Conceito de licitações. Primeira coisa que você tem que entender. As licitações são procedimentos administrativos. Anote. É um procedimento. Olha o que é a licitação. Ó. É um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo. Professor, para que serve esse procedimento administrativo? Busca alcançar, esse procedimento administrativo, ele busca alcançar a proposta ou resultado mais vantajoso. Esse procedimento administrativo tem a finalidade de alcançar, olha isso, ó, busca alcançar, presta atenção, ó. Olha qual é a finalidade. Olha o que busca. Busca alcançar o resultado mais vantajoso ou a proposta mais vantajosa. Busca alcançar, ó. Vamos anotar, vamos deixar bonitinho o nosso esquema, né, ó. É a tal finalidade aqui da licitação, né, ó. Busca alcançar a proposta ou resultado mais vantajoso. Proposta, ou até mesmo, ó, o resultado mais vantajoso. Busca ali a proposta ou resultado mais vantajoso. E além disso, ainda visa, né, oportunizar os interessados a contratar com a administração. Oportunizar os interessados em contratar com a administração. Então, pessoal, o conceito aqui é bem simples, tá? Eu vou até montar aqui um esqueminha para você entender, mas o conceito aqui é básico, é simples, né? O intuito aqui da licitação é buscar ali alcançar uma proposta ou um resultado mais vantajoso ou oportunizar, né, quem tem interesse em contratar com a administração. A gente vai trazer aqui para esse critério de contratação uma figura chamada de isonomia ou igualdade. Certo? Ó. Vai trazer aqui, ó, um critério de igualdade, um critério de isonomia, em que a administração ela não vai pesar para nenhum lado. Ela vai ter que seguir os ritos contratuais, os ritos que a própria lei de licitações vai trazer. Perfeito? Aí o que tu vai lembrar? Tu vai lembrar basicamente isso aqui, ó. É a proposta mais vantajosa, ó. Tu vai lembrar basicamente que eu tenho a proposta mais vantajosa, vou até trocar a cor para tu entender que isso aqui é importante, ó. Nós teremos a proposta mais vantajosa. Olha isso, ó.
É uma junção de duas coisas, mais um resultado de contratação mais vantajoso. Mais um resultado de contratação mais vantajoso. Mais vantajoso. Então aqui a gente vai seguir essas duas regrinhas básicas. Primeiro, a gente busca aí, né, ó, a proposta mais vantajosa. A gente busca aí, ó, a proposta mais vantajosa. Certo? É uma junção dessa proposta mais o tal resultado de contratação. Perfeito? Ó. Mais o tal aí, resultado de contratação. Então aqui, nunca esqueça que é como se fosse um somatório, certo? São figuras que a gente vai ter que analisar sempre juntas. Tranquilo? Então é a partir daqui que tu entende. Eu sei que é chato, tá, pessoal? Beleza? Sei que é chato, eu sei que é pesado esse tema aqui, mas você precisa entender. Eu vou tentar facilitar. Eu tô indo bem devagar, tá? Principalmente para você que nunca viu isso daqui, que é a primeira vez que está vendo. Tô indo bem devagar, bem tranquilo para tu conseguir entender essas informações. Perfeito? Então guarda tudo isso daqui que a gente está trazendo, tá? Guarda isso daqui que eu estou trabalhando contigo, porque vai ser importante para a tua prova. Depois que eu entendi essa parte inicial, essa parte introdutória, a gente já vai ali para tal competência legislativa, ou seja, compete a quem, né, legislar sobre o assunto. Presta atenção, ó. Falando aqui da tal competência legislativa. Olha isso. A gente vai trabalhar agora as ideias referentes a tal competência legislativa. Competência legislativa. Preste atenção nisso daí, tá? A competência legislativa aqui, pessoal, essa tal competência legislativa, ela vai pertencer basicamente à União. Mas, professor, pertencer à União de que forma? Preste atenção, porque isso pode te ajudar aqui dentro do administrativo, assim como lá dentro de repartição de competências na Constituição Federal, quando fala do tema de organização político-administrativa. Preste atenção, ó. Quando eu falo em relação à licitação, a competência legislativa, ela será privativa da União. Ela será privativa da União. Vamos melhorar isso daqui. O professor tem toque, tá? Ó. O professor tem toque e ele gosta de deixar tudo bonitinho. Bora melhorar isso daqui. Vamos melhorar. Ainda falando dessa tal competência, ó. É uma competência privativa da União. Perfeito? Essa competência privativa da União, obviamente, irá tratar de normas gerais. Já que eu estou falando aí da União, certo? Então, vai tratar aí, ó, basicamente de normas gerais. Perfeito? Professor, onde que eu encontro isso? O senhor está mentindo para mim. Tô não, ó. Tô não. Você vai encontrar essa informação, essa que eu acabei de falar, dentro do artigo 22. Dentro do artigo 22, inciso 27, beleza? Da Constituição Federal. Então, você vai encontrar essa informação aqui lá dentro do artigo 22, inciso, né? Inciso 17, beleza? Da Constituição Federal. Opa, inciso 27, né?
é inciso 27. 27. Show, agora sim, tá bonitinho. Não sei se você percebe, mas eu sempre gosto de ficar apontando para vocês os incisos, tá? Os artigos, para quê? Para que você consiga, de certa forma ali, né, buscar a informação, tá? Para que você consiga entender ali a informação, perfeito? Por que que eu estou preocupado com essa tal informação aí? É porque eu sei que na maioria das vezes ou a banca vai trazer uma coisa muito difícil, tá? Ela vai trazer uma questão mais elaborada ou simplesmente ela copia e cola aquilo que está lá dentro do texto ali. Aí tu vai me errar uma questão copiada e colada. Isso não pode acontecer. Por isso que eu coloco aí o artigo, o inciso, por isso que eu coloco a correspondência legislativa, que é para você ir lá e conseguir, né, entender essa situação. Perfeito? Então guarde a informação relacionada a isso, tá? Lembrando que compete aos outros entes da federação. Lembrando que compete aos outros entes da federação, aos outros entes da federação, aos outros entes da federação, legislar sobre licitações e contratos de forma específica. Legislar ali, ó, sobre licitações e contratos, mas de forma específica, já que as normas gerais são tratadas pela própria União. Professor, e qual seria o âmbito de aplicação relacionado à minha lei, né? O que a minha lei alcança? O que a licitação alcança? Qual é o âmbito dessa lei? Essa lei se aplica a quem? Vamos lá, vamos falar aqui do tal âmbito de aplicação. A gente vai trabalhar agora o tal âmbito de aplicação. O tal âmbito de aplicação. Perfeito? Agora sim, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, tá? Ó, âmbito de aplicação é um assunto muito cobrado para você entender qual é o alcance daquela determinada lei, certo? É interessante que você guarde essas informações aqui, porque as bancas vão tentar te confundir. O âmbito de aplicação aqui, ó, é tanto em relação à administração direta, é tanto em relação à administração direta, presta atenção, é tanto em relação à administração direta, quanto em relação à administração indireta. Aí é aqui que vai estar as pegadinhas. Por quê? Porque quando eu falo em relação à administração indireta, certo? Eu vou trabalhar aqui o foco nas autarquias e fundações. O foco aqui, ó, na aplicação é nas autarquias. O foco aqui é nas fundações. Cuidado, tá? Aqui eu estou falando da lei de licitação, a 14133 de 2021, tá? A nossa legislação mais nova envolvendo o tema de licitações e contratos, beleza? Então o que é que tu tem que entender? O âmbito de aplicação vai ter ali para administração direta e para indireta. Para direta, todo mundo sabe que vai ter que licitar. Aquelas pessoas jurídicas de direito público, né? Para direta, todo mundo sabe que tem que licitar. Agora, no caso da indireta, como é que funciona aqui? A indireta cabe à licitação? Vai ser aplicada a lei também à indireta? Vai. A indireta em relação às autarquias e fundações. Professor, e a empresa pública e sociedade de economia mista? Bora falar delas. Vou colocar aqui, ó, como observação. Vou colocar aqui, ó, como observação. Preste atenção, certo? Ó.
Vamos colocar aqui como observação. Qual observação? Vamos falar delas, né? Das famosas empresas estatais. Professor, aí me quebra. Eu não sei quem são as tais empresas estatais. Pessoal, as empresas estatais é uma nomenclatura, é um nome dado ali para empresa pública e sociedade de economia mista. As duas, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, as duas são consideradas empresas estatais. As duas são consideradas empresas estatais. Então vamos lá, ó. As empresas estatais vão ser a empresa pública, vão ser a empresa pública, vão ser as sociedades de economia mista. Sociedade de economia mista. Beleza? Ó, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas vão ter um regramento próprio. Aqui é interessantíssimo. Essas duas aqui, ó, elas têm regramento próprio. Elas têm regramento próprio. Elas têm regramento próprio. E onde que eu encontro esse regramento aí? Essa lei que vai tratar da licitação para as empresas estatais. A Lei 13.303 de 2016. A Lei 13.303 de 2016. Perfeito? Então, voltando para a aplicação da lei, o que é que tu tem que guardar? Quando eu falo em relação ao âmbito de aplicação, cabe para direta e cabe para indireta. Perfeito? Âmbito de aplicação, cabe para direta e cabe para indireta. Professor, entendi. Professor, tá perfeito. Eu entendi que cabe para direta, eu entendi que cabe para indireta. Mas a indireta é para todo mundo? Não. A aplicação dessa lei de licitação aqui é para as autarquias e fundações da administração indireta. E as empresas estatais, professor? Pronto. A empresa pública e sociedade de economia mista, elas têm um regramento próprio. Não vai ser alcançado por essa lei, tá? Porque tem uma lei própria para essas empresas estatais, que é a 13.303 de 2016. Você não precisa abrir aí, tá, a lei para você ficar lendo aí os regramentos voltados para a licitação das empresas estatais, não, tá? Não precisa disso, beleza? Mas você tem que saber que elas vão ter regramento próprio. Perfeitinho? De boaça? Outra observação, aí aqui eu vou colocar como uma dica mesmo, tá, para você, ó. É o famoso bizu monstruoso. Professor, o que é esse tal bizu monstruoso, né, ó? O que é esse tal bizu monstruoso? Preste atenção. Quando eu falo em relação a bizu monstruoso, pessoal, o mínimo que você tem que lembrar aqui, ó, é que também vai ser aplicado aos órgãos do legislativo. Isso daqui, tá? Essa lei. Ela também será aplicada. Essa lei aqui, ó. Também. Ó, o bizu. Também será aplicada. Também será aplicada aos órgãos do Legislativo e Judiciário, aos órgãos do Legislativo
tá? Aos órgãos do Legislativo, assim como do Judiciário. Perfeito? Tranquilo? Mas aqui é importante que você guarde. Desde que esses órgãos estejam no desempenho, de uma função administrativa. De uma função administrativa. Certo? Então, também será aplicada aos órgãos do Legislativo e do Judiciário, certo? Quando no desempenho de sua função administrativa. Por que que isso que eu estou falando para você é importante? Já para tu entender esse critério aqui, né? É para você compreender, pessoal, que não basta que eu conheça as modalidades, não basta que eu saiba as diferenças e os conceitos dessas modalidades, se você não souber a parte introdutória, se você não entender esse contexto inicial, esse contexto introdutório, certo? Isso é importante. E toda vida que eu falo em relação a isso, eu sempre tento jogar essa preocupação na sua cabeça para que você veja várias e várias e várias vezes isso daqui. Para que você não saia para a sua prova sem ter revisado esse assunto. Porque isso daqui muita gente negligencia por estar no comecinho ali, aquela parte conceitual introdutória, muita gente negligencia porque quer ir direto para as modalidades, quer ir direto para a parte voltada para licitação dispensável, dispensada e acaba esquecendo aqui dessa parte de competência, da parte de conceito, tá? Do critério que envolve âmbito de aplicação, dos princípios, e é aí que a banca faz as pegadinhas, tá? E eu não quero que você caia em nenhum tipo de pegadinha boba, pelo amor de Deus, tá? O intuito aqui é que você consiga alcançar o resultado que você deseja, que você consiga alcançar a sua aprovação em concurso público de um jeito bem simples, de um jeito bem fácil, perfeito? Então, vem comigo aqui, ó, pra gente falar agora um pouquinho sobre as modalidades. Aqui é interessante. Por quê? Porque as modalidades elas tiveram mudança em relação à lei atual, a 14133, quanto a 8666. O que é que eu vou fazer para você? Vou fazer a diferenciação dos dois quadros, tá? Ó, vou fazer a diferenciação dos dois quadros, das duas modalidades. O foco aqui está sendo a nossa nova lei de licitações, mas a gente tem que falar um pouquinho das modalidades, daquilo que é comum e daquilo que é diferente em relação às duas leis. Bora montar o nosso quadrinho. As modalidades. Beleza? Ó, as modalidades. Vamos lá fazer um quadrinho comparativo em relação às duas leis. Nós temos a lei 8666 de 93. Perfeito? E nós temos a lei 14133 de 2021. 133 de 2021. Vamos lá, tá torto, né? Quem me conhece sabe que eu vou apagar. Lei 14133 de 2021. Vamos lá fazer a comparação em relação a esses dois quadros, tá? Aqui na 8666 eu vou colocar de vermelho e vou colocar de azul aqui na 14133. Vamos lá. É modalidade da 8666, a concorrência. Concorrência. Ah, professor, e no caso da 14133, tem concorrência? Tem concorrência também. Tem concorrência também. Beleza? Agora vamos para aquilo que é diferente. Eu disse que ia trocar a cor, né? Vamos trocar. Aqui também vai ter, ó, concorrência.
concorrência. Professor, vamos voltar para o outro lado. O que mais que tem aí na 8666? Tomada de preços. Tomada de preços. Tomada de preços. Carta convite. Carta convite, beleza? Professor, e quanto a 14133? Aí tu já vai guardando, ó. Aqui eu não tenho tomada de preço. Aqui eu não tenho carta convite. Perfeito? Professor, o que mais? Vamos lá, vamos para os outros. Leilão. Leilão tem na 8666 e leilão também tem na 14133. Vai preenchendo. Leilão também tem na 14133. Outra coisa que a gente vai ter, concurso. Concurso. Beleza, professor? E na 8666? É óbvio, tem que ter também o quê? Concurso. Concurso. Opa, vamos colocar um pouquinho mais para trás para a gente deixar o nosso quadrinho bonitinho, né? Ó. Concurso. Olha que facilidade. Professor, o que mais? Pregão. Tem pregão, professor? Tem. E na 14133? Tem também. Tem também a modalidade de pregão. Pregão. Beleza? E claro que a gente tem que ter a diferente da 14133, que a 8666 não tem, né? A gente vai ter aqui, ó, um critério relacionado. Vamos colocar aqui, ó. Um critério relacionado ao diálogo competitivo. E esse só vai ter na 14133. O tal diálogo. O tal diálogo competitivo. Vamos lá, o tal diálogo competitivo. Esse não, esse só vai ter aqui na 14133, perfeito? Vamos lá, vamos deixar bonitinho o nosso quadrinho, vamos montar aqui o nosso quadrinho. Vamos lá fazer as nossas divisões, tá? Isso daqui, pessoal, pode parecer bobagem, mas essa diferenciação aqui, ó, já te ajuda a acertar um grande número de questões na sua prova. Por incrível que pareça, basta aqui no começo, no início, que você entenda essa situação. Certo? Que você entenda aí essa determinada situação. Perfeito? Então, o que é que eu quero que tu guarde já de informação? E eu sempre gosto de trabalhar esses quesitos, né? O que a gente pensa, né? O que a gente pensa assim? Ah, professor, eu acho que essa parte aí de diferenciação não vai cair. Claro que vai. A banca, ela gosta de cobrar o detalhe, ela gosta de querer saber se você tá a par das mudanças, a par das situações, tá? Ela não vai querer cobrar qualquer coisa, não. Ela vai querer que você mostre que você está preparado para aquilo. E como que eu vou mostrar? Revisando, tá? É exatamente por isso, pessoal, que eu utilizo 3 cores de pincel, de caneta. É exatamente por isso aqui que eu gosto de montar esquemas, que eu gosto de esquematizar. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tu acha que é em todo canto que tu vai achar uma lei de licitações voltadas para isso daqui? Tu acha que é em todo canto que tu vai achar um esquema desse daqui? Eu tô aqui para facilitar a sua vida. Se fosse para dificultar, eu nem vinha. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Montando aqui o nosso quadrinho. Carta convite é uma modalidade de licitação que tem na 8666 e não tem na 14133. Leilão vai ter nos dois. Leilão vai ter nos dois. Concurso vai ter nos dois. Pregão
vai ter nos dois. Aí vem o diferentão, né? O famoso diálogo competitivo, tá? Que só existe dentro da 14.1.3.3. E esse quadrinho aqui, ó, é o quadrinho do sucesso em relação às modalidades de licitação. Em relação às modalidades de licitação, esse quadrinho aqui, ele já vai te ajudar a acertar um grande número de questões envolvendo esse tema. Certo? As famosas modalidades. Professor, por que o senhor se preocupou em colocar essas diferenças aí? Imagine que a banca ela chegue para você perguntando o que mudou em relação à lei antiga e à lei nova. É por isso que eu gosto de fazer esse apanhado, é por isso que eu gosto de fazer esse levantamento, para você não perder as questões, certo? Você tem que lembrar também quais são as modalidades que são utilizadas como regra. Serão utilizadas como regra duas modalidades: a concorrência e também o pregão. A concorrência e também o pregão. Beleza? A concorrência e também o pregão. Essas duas aqui, ó, vou até colocar a setinha. Essas duas aqui são utilizadas como regra. Olha isso, ó. São utilizados como regra. Como regra. Beleza? São os utilizados como regra. Suave? Então guarde isso daqui. Professor, o que é que eu tenho que saber? Eu vou citar logo os dois, tá? Pra gente finalizar essa aulinha de hoje aqui, tá? Eu vou citar os dois, a concorrência e o pregão, tá? Que são aqueles que são utilizados como regra aí. Lembra que eu falei? Eu tenho dois que são utilizados como regra. Vamos começar falando aqui do pregão. Bora começar falando aqui, ó, do pregão. Para que serve pregão, né? Olha isso. Falar um pouquinho, caso a banca pergunte, sobre a modalidade pregão. Pregão, pessoal, é utilizado para aquisição de bens ou serviços comuns. Tá? Ó, ele é utilizado para aquisição de bens, e serviços comuns. Bens e serviços comuns. Perfeito? Bens e serviços comuns, tá? Aqui, pessoal, é aquela definição de fácil constatação, tá? Lembrando que, diferentemente aqui do que a gente via antigamente, no caso do pregão aqui, não há limite quanto ao valor. Não tem limite de valor. Limite de valor. Beleza? Tranquilo? Vai guardando isso daí, certo? Não tem limite de valor. E esse vamos lá. Aqui é para aquisição de bens e serviços comuns. Mas quando eu falo em relação a serviços e obras de engenharia, e aí, professor? Aí eu vou colocar como observação, tá? Ó. Observação. Se eu estiver falando em relação a serviços e obras de engenharia, se eu estiver falando em relação a serviços e obras de engenharia, aí a modalidade será a concorrência. A modalidade será concorrência. Aí sim a gente utiliza a modalidade concorrência. Perfeito?
Lembrando que eu tenho uma exceção aqui. Olha isso, vamos falar dela. Exceção. Exceção. Professor, qual seria a exceção? Serviços e obras de engenharia comum. Olha o termo, comum. Serviços e obras de engenharia comum. Por conta do termo comum, a gente já sabe que a utilização aqui vai ser o pregão. A utilização aqui, ó, será a modalidade pregão. Você tá vendo como fica simples de se entender? Depois você vai pegando esses bizus, não é isso? Depois que você vai pegando a essência, viu como fica fácil? Já que a gente falou de concorrência, para finalizar, vou citar mais uma informação. Professor, eu entendi. Se eu ver bens ou serviços comuns, eu estou falando em relação ao pregão. Mas como que eu faço para entender aqui o critério voltado para a concorrência? A gente já falou, ó. No caso da concorrência, ela é utilizada para aquisição. Ela é utilizada para a aquisição, presta atenção, ó, de bens e serviços especiais. Olha isso, aquisição. Aí eu vou dividir aqui em duas situações. Aquisição de bens e serviços especiais, ó. De bens e serviços especiais, beleza? Bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Aí aqui não importa se for obras, tá? Obras, a gente vai aqui para as obras de engenharia. Perfeito? Mais uma observação para encerrar aqui, ó. Assim como no pregão, também não tem limite de valor. Não tem limite de valor. Perfeito? Então aqui a gente tem esses dois critérios, tá? Recapitulando o que a gente viu até o momento, certo? Beleza? Ó, a gente viu a parte voltada para o marco da licitação, a gente viu o conceito de licitação, a gente viu o conceito de licitação voltado ali para um esqueminha que eu montei para facilitar isso daí. A gente viu a competência legislativa, a gente viu o âmbito de aplicação, a gente viu as diferenças das modalidades da Lei 8666, da 14133 de 2021, certo? E também a gente diferenciou ali as modalidades de licitação que são mais utilizadas, pregão e concorrência. A partir de agora, qualquer situação que as bancas trouxerem referentes a esse assunto, você não erra de jeito nenhum, beleza? É esse que vai ser o meu intuito sempre, tá? Facilitar a sua vida para que você não perca questão de jeito nenhum envolvendo essas informações. Tranquilo? Suave? De boa? Pessoal, peço desculpas aí em relação às dúvidas, tá? Deu uma travada aqui em relação ao meu retorno aqui, à minha telinha, tá? Desde a primeira aula eu não estou conseguindo acompanhar aí o chat de vocês. Não sei se foi um bug também do YouTube aqui, não sei, tá? Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Eu espero que vocês tenham entendido as informações que eu vim passar aqui, certo? Teve dúvida? Segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos. Não leve dúvida para casa, pode tirar essa dúvida. Eu posso até demorar um pouquinho para responder porque tem muita gente, mas eu vou tirar a dúvida de todo mundo. Beleza? Então, mais uma super aula de direito administrativo para você que nunca viu a parte de licitação, tá dando para perceber que não é bicho de sete cabeças. Se a banca trouxer e você revisar esses esqueminhas que eu coloquei aqui, você vai conseguir acertar. Não pare nunca, não desiste nunca. Vejo você na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.